Já estamos aqui com 3 horas e 4 minutos aqui no Brasil. Então, a gente começa agora esse webinar. E a ideia é justamente poder compartilhar, e por isso que a gente está trazendo um representante da União Europeia, para que ele possa compartilhar conosco aquilo que tem sido feito em outros países que estão à frente do Brasil no combate à pandemia. E alguns deles com as atividades já sendo retomadas, e era essa conversa que a gente estava tendo aqui com o professor Rui. Então, cada um teve as suas experiências próprias, mas com certeza algumas características muito semelhantes, né? A ideia aqui, então, primeiro agradecer a participação do professor Rui Cunha Marques nesse webinar, em que a gente vai falar sobre os impactos dos investimentos em infraestrutura pós-crise, tanto no Brasil quanto na União Europeia. Então, queria muito agradecer o professor, que gentilmente aceitou o convite da ABA para essa palestra de hoje. Lembrando que o professor Rui Cunha Marques, ele é mestre, PhD, pós-doc, catedrático, tem uma série de experiências em diversas áreas de conhecimento, engenharia, saneamento, economia, regulação, direito público, é professor catedrático da Universidade de Lisboa, em Portugal, tem lecionado em diversas universidades em vários países, incluindo o Brasil, tem experiência em trabalhos acadêmicos publicados em mais de 50 países, em 5 continentes, mais de 500 artigos técnicos científicos, ou seja, é uma sumidade. Então, é uma honra aqui tê-lo conosco para conversar um pouquinho sobre isso que a gente está vivendo. Então, a gente está dividindo essa apresentação em 3 partes e deverá durar aproximadamente uns 40 minutos. Durante as apresentações, a gente gostaria que as perguntas fossem encaminhadas para o chat, porque pode ser que em uma das sessões as perguntas que sejam dúvidas, aí ele mesmo responda durante as apresentações. Então, a ideia foi de ele terminando as apresentações, aí sim a gente faz esse apanhado das perguntas. Então, se o professor Rui quiser dar suas palavras iniciais, daí a gente já começa com as perguntas. Boa tarde a todos. As primeiras palavras são, obviamente, para agradecer e parabenizar a ABAR por esta iniciativa de desenvolver webinars e, portanto, permitir que a formação, o treinamento, o conhecimento sobre a regulação e áreas afins possa continuar, neste período complicado, a ser disseminado entre os especialistas e interessados no setor. E, portanto, pessoalmente a mim fiquei muito honrado com o convite e tenho um grande prazer de poder falar com vocês um pouco sobre o tema escolhido. Em segundo lugar, gostava também, obviamente, de cumprimentar o amigo Dr. Hélio Castro e dizer que também é uma honra tê-lo como moderador. Muito satisfeito e muito contente muito honrado por essa oportunidade. Finalmente também desejar, portanto, cumprimentar todos os ouvintes, toda a audiência e, obviamente, neste período complicado, desejar uma boa saúde a todos que nos estão a ouvir e seus familiares e amigos. Eu vou procurar, portanto, dentro dos temas que o Dr. Hélio, depois, os subtemas que irá questionar, vou procurar lançar algumas ideias, dar algumas experiências, aquilo que também está a ser feito um pouco na Europa e noutros países, e sobretudo o que eu penso que é mais importante nestas palestras é nós aprendermos com a lição desta experiência, que não é, que até agora foi única, que não é naturalmente agradável, mas que temos que ter consciência que pode-se repetir. E nós devemos, como profissionais do setor da infraestrutura em geral, e em particular do setor do saneamento, que é das áreas mais impactantes dentro da saúde pública e da crise que nós estamos a viver, nos preparamos para possíveis
novas situações similares ou distintas, mas que nos dão a lição que estes sistemas têm que ser mais do que sistemas que servem uma realidade on time, just in time, portanto, de um serviço que é para prestar quem atualmente ou no momento de condições normais nos solicita a prestação de um serviço de saneamento, de coleta e disposição de esgoto, ou de gestão de resíduos sólidos, ou de outra infraestrutura como energia, eletricidade, gás ou transporte. Mas passava a palavra ao Dr. Hélio para iniciarmos então o webinar. Ok, Rui, então é justamente nessa linha, né? Essa pandemia, a gente, de alguma forma, pode dizer que pegou todo mundo de surpresa. Existiam alguns planos para situações conhecidas, como períodos de estiagem, contaminação de mananciais, ou mesmo coisas mais corriqueiras, rompimento de adutoras. Mas a dúvida é assim, como podem os prestadores e os demais stakeholders, aí estamos falando da área de saneamento, né, estarem preparados para situações de força maior, como essa atual pandemia? O que você pode dizer aí? Essa é obviamente um dos maiores desafios, como é que nós nos podemos preparar para situações não normais ou não correntes. Sobretudo, eu penso que a primeira lição que nos dá é que estes setores de infraestruturas críticas, como os americanos normalmente denominam, são setores que, quando falham ou quando não respondem às necessidades que a população, a sociedade em geral necessita, tem um impacto muito substantivo na condição de qualidade de vida e na saúde pública da população. E esta pandemia veio, sobretudo logo desde o início, dar-nos duas claras ideias que nós sabemos, mas que nem sempre reforçamos ou damos a importância que devemos dar, que é, por um lado, a relevância do setor público para a saúde pública, e, independentemente, não estou a falar se o prestador é privado ou se é público, não é isso que está em questão, mas é a questão do setor público como o último, como titular e como o último responsável sempre por a disponibilização e prestação deste serviço, e como é que a saúde pública também está diretamente ligada com toda a economia e com todo o nosso bem-estar e condição de renda que a população necessita. Essa é, obviamente, uma das primeiras aspectos a salientar, a relevância do setor público para a saúde pública e para a economia, e também a questão do setor do saneamento em termos gerais para a saúde pública. Se nós olharmos para a pandemia e virmos quais é que são as principais recomendações que nos são dadas por os agentes da saúde pública, estão intimamente ligadas com o saneamento. Desde logo por as questões da higiene e, portanto, por mais consumo de água, por mais necessidade de lavar as mãos, mas também por uma questão de manutenção ou de mitigar as possibilidades de contaminação, que tem muito a ver também com a gestão de resíduos sólidos e, obviamente, com a distância social que nós temos da população, mas que não deixa de estar intimamente relacionada. E, portanto, nós, para ultrapassarmos ou para estarmos mais bem preparados para enfrentar este tipo de pandemias, estes tipos de força maior, os americanos chamam a isto acts of God, portanto, são algo que nós não controlamos, e já falaremos depois um pouco mais das consequências também, para além de sociais, mas das condições económicas e como é que esta questão deve ser vista do ponto de vista económico e, sobretudo, do ponto de vista da regulação, mas aquilo que obviamente nos salienta é que nós necessitamos de ter sistemas robustos e resilientes em infraestruturas críticas, em infraestruturas de saneamento, mas outras também, para podermos enfrentar
estes requisitos, estas necessidades especiais em momento de crise. E para isso os nossos sistemas têm que ser dimensionados, do ponto de vista, se quisermos, do ponto de vista técnico da engenharia, de forma a acomodar esta capacidade de ter agilidade, flexibilidade e adaptabilidade para este tipo de situações. Este é um act of God, ou uma força maior um pouco distinta de outras. Há forças maiores que nós já, felizmente não o Brasil, felizmente também não Portugal, mas outros países têm sofrido, como por exemplo situações em que existem terremotos, tremores de terra, ou ciclones, ou situações extremas do ponto de vista climatérico, que têm como consequência sobretudo a destruição da infraestrutura. E o problema normalmente é a reposição da infraestrutura. Esta é uma força maior diferente. A infraestrutura está lá, está preparada, mas nós não a conseguimos muitas vezes, por um lado, pô-la a funcionar na sua plenitude, na sua total capacidade, e depois ela também muitas vezes não tem a agilidade ou a flexibilidade para se poder adaptar a estas situações. E este é um ponto muito importante, porque do ponto de vista regulatório, isto é um dos assuntos mais críticos que existe. Porque para nós sermos resilientes, não somos eficientes. E, portanto, nós quando queremos uma infraestrutura que é resiliente, tem que ser uma infraestrutura com maior capacidade, com maior flexibilidade, que custa mais dinheiro. E, portanto, os reguladores, quem aprova os investimentos, tem que ter essa capacidade de distinguir o que é um investimento que não é para servir de imediato, é para servir uma situação de crise e que vai custar e que vai ter que ser pago e vai ter que ser levado à tarifa. E, portanto, se olharmos no ponto de vista da eficiência, temos aqui um princípio antagónico que é claramente um desafio grande para a regulação. E é um desafio grande para a regulação no Brasil, São Paulo, em Brasília, em todos os Estados, é em Portugal, é no Reino Unido, é na Austrália, é nos Estados Unidos, é em todos os países. Porque, de facto, temos aqui algo que é antagónico, que contrasta, que é nós, para termos serviços resilientes, vamos ter que ter serviços mais caros e vamos ter que ter serviços que são eficientes de longo prazo, mas muito ineficientes de curto prazo e que têm que ser pagos e à cabeça. E, portanto, temos aqui um problema que não é fácil de resolver. Uma segunda questão, ou uma terceira questão bastante importante, é que, de facto, também os prestadores têm que ter planos de emergência e de contingência para situações extremas. Portanto, como o Hélio falou, e muito bem, portanto, e sobretudo o Brasil, mais de Portugal, por questões óbvias de climatéricas, os prestadores começam a ter planos de contingência para situações de seca, portanto, de falta de água, de escassez de recursos hídricos. Começam a ter também, ou incluir nos planos de contingência, situações de inundações e, portanto, de problemas com a drenagem urbana das nossas cidades. Mas é preciso ter também em conta que podem ocorrer outro tipo de fenómenos, outro tipo de emergências que podem condicionar o funcionamento correto dos serviços. Nestas fases de crise, e eu diria que num plano de contingência deveria ser a principal secção ou o principal capítulo desse plano de contingência, está a coordenação entre os vários setores. Porque o setor do saneamento, naturalmente, pode responder, mas precisa de estar coordenado neste caso, porque estamos a falar de uma situação de saúde pública, sobretudo coordenado pela saúde pública, mas que intervém com outros setores e com outras entidades públicas e também privadas para poder responder da melhor forma possível. Quando falamos destes fenómenos, nós estamos sobretudo a falar de análise de risco. E quando falamos de planos de contingência ou de emergência, e quando falamos de resiliência, se quisermos, no dimensionamento de um ativo, de uma infraestrutura de gás ou de água ou de esgotamento sanitário, nós temos que falar de risco.
E o risco normalmente é visto sempre de um ponto de vista negativo, não tem que ser negativo, neste caso é negativo, mas que tem uma determinada probabilidade de ocorrer, uma probabilidade que normalmente quanto maior o impacto, menor é a probabilidade, só que o impacto é tão grande que mesmo que a probabilidade seja muito pequena, ele deve ser previsto. E, portanto, obviamente que nós todos podemos dizer, bem, a questão epidémica do Covid ou de outro vírus similar estará na agenda, na pauta, na ementa no futuro de todos nós, sem dúvida nenhuma que está. Não estava há 6 meses, portanto seria impossível de alguém antecipar esta situação, mas ela era possível. Aliás, há quer no cinema, quer em há vários estudos e várias previsões em várias áreas, situações que no passado foram projetadas, precisamente àquilo que aconteceu, mas que nós assumíamos como uma probabilidade, não dizer zero, ninguém poderia dizer zero, mas que seria muito pequena e, portanto, que não deveria ter sido tido em conta. E, portanto, são estas, se quisermos, as variáveis, as questões que estão em cima da mesa. O papel reforçado das entidades titulares e do setor público, quando a ocorrência dos atos de força maior, a necessidade ou o reconhecimento da importância destes setores para a saúde pública em geral e para a economia, a necessidade de termos sistemas robustos e resilientes, tendo em consciência que a conscientização que sistemas robustos e resilientes são sistemas ineficientes de curto prazo e constituem um problema regulatório para todas as agências que não é fácil de resolver. É um pouco quando um prestador, se quiser fazer um grande investimento em inovação, por exemplo, se questiona, ok, a inovação pode ter resultados muito positivos, mas também não pode não ter, e portanto é justo ou não estarmos a pagar, qual é que é o princípio da precaução, deve ou não deve ser implementado, a necessidade de ter planos de emergência e de contingência e a relevância de efetuar análises de risco, tendo em conta os diferentes eventos e fenómenos que podem ocorrer, em particular os atos de força maior, onde os quais se inclui como um dos principais as pandemias e aqueles causados por vírus ou por outros seres que causam danos à saúde, às pessoas e à saúde pública em geral. Então, Rui, sim, perfeito. Sim, se puder resumir, a gente está falando assim, tem um planejamento de ter sistemas resilientes e que pode representar uma ociosidade, mas eu queria só colocar uma pimenta que nós, por exemplo, no caso do Brasil, estamos falando ainda do setor de saneamento, que a gente não tem uma série de equipamentos, por exemplo, tratamento de esgoto e, quiçá, rede coletora de esgoto em todas as regiões. Então, o desafio você precisa ter sistemas, por exemplo, de água mais resilientes, que significa você investir mais com ociosidade, sendo que na outra ponta você ainda não tem nem o básico. Então, realmente é um desafio bastante grande e aí a gente aproveita essa questão financeira para ir para o segundo item que a gente queria abordar com você. O que a gente tem visto nessa pandemia é uma situação muito preocupante, né? Pelo lado dos prestadores de serviço, por exemplo, eles estão se vendo aí com uma inadimplência maior, impossibilidade de corte e muitas vezes tem visto um aumento de gastos. Lá, pelo lado do poder concedente, como o Estado ou as prefeituras, uma dificuldade financeira em poder aportar recursos no setor e aqueles mais afetados, né, que são os usuários, a gente está vendo aí, por conta desse isolamento, a diminuição de renda, aumento do volume residencial e desemprego, ou seja, eles não conseguem pagar a conta e precisam cada vez mais água. Só que essa conta precisa fechar. Então, quais são as boas práticas aí em aplicação internacionalmente que tem acontecido que você pode trazer para a gente, Rui? Do outro lado da moeda, obviamente, existe claramente, primeiro, as questões sociais,
e do outro lado da moeda existem questões financeiras. Obviamente que a prioridade terá que ser o reforço das obrigações de serviço público, da regulação social, e em que, na generalidade, na Europa, e em particular em Portugal, houve uma proibição de corte e de desligamento do serviço, por um lado. Por outro lado, houve também uma preocupação de haver uma maior disponibilização de meios de pagamento, uma maior facilidade das pessoas poderem pagar, quem não foi diretamente afetada do ponto de vista económico pela crise, poder pagar a conta de água. E, por outro, também houve uma preocupação muito grande do ponto de vista do prestador com as questões de saúde dos funcionários, dado que a atividade, com limitações, mas teria que ser desenvolvida procurando desta forma evitar a sua infecção. Mas eu diria que a questão principal, no meio, ou a questão, se quisermos, inicial, em termos de boa prática, está na importância que a comunicação tem em todo este processo. Como nós temos conhecimento, ou pelo menos vem na imprensa, quando o problema ocorreu ou começou a despontar nos Estados Unidos, houve uma grande redução do consumo de cerveja Corona. E porquê? Porque a população não estava bem informada. Estamos a falar dos Estados Unidos. Isto para dizer que um dos papéis iniciais, obviamente, do regulador, por um lado, e do prestador por outro, e obviamente o prestador em primeiro lugar, pelo contacto direto com os seus usuários, é claramente ter uma comunicação numa linguagem fácil e que permita transmitir a mensagem de todos os riscos que estão envolvidos com a doença e, em particular, com a prestação do serviço de água e dos serviços conexos de saneamento e de resíduos sólidos. E, portanto, a credibilidade e reputação dos prestadores, dos reguladores e de outros agentes públicos e privados, na generalidade, são apoiados por uma comunicação que seja transparente, contínua, tempestiva, portanto, a tempo, e que cria as relações e estabelece um quadro para a compreensão, confiança, cooperação, que é particularmente importante em períodos de crise. A questão que se coloca não é do ponto de vista da questão social, porque na generalidade em quase todos os países ocorreu isso, tal como no Brasil, da impossibilidade da condição de corte, embora estas regras, nós dizemos muito que estas regras, quando são cegas, isto é, são aplicadas de uma forma a todas as pessoas, muitas vezes têm alguma injustiça, e depois lá à frente penalizam os resultados, e portanto há naturalmente que há uma parte significativa da população para a qual estas regras são importantes, para outra parte da população que se aproveita das mesmas regras pode não ser tão importante. Mas isso, do ponto de vista prático, é muito difícil fazer essa distinção em quem de facto é afetado pela crise ou pela pandemia. Somos todos nós, mas quem de facto é afetado, sobretudo do ponto de vista económico, e quem não é afetado do ponto de vista económico. Mas a questão que se coloca é, de facto, quem é que vai repor o equilíbrio económico ou financeiro dos contratos ou dos prestadores? Quem é que deve suportar os custos e assegurar a sustentabilidade financeira dos prestadores no futuro? E essa matéria é tanto quanto mais importante, quanto maior é a capacidade de pagamento que os usuários têm. E, portanto, se nós temos, embora felizmente não é em todo o Brasil, mas em grande parte, uma parte substancial do Brasil, se temos uma renda muito baixa, temos uma capacidade baixa de pagar, e nós sabemos que também os instrumentos tarifários sociais, etc., ainda atingem normalmente uma pequena percentagem da população, como é que no futuro se pode pedir a esta população que pague tarifários mais elevados para dar a sustentabilidade financeira que os prestadores precisam
para o seu desenvolvimento sustentável e o seu funcionamento dia a dia. Saiu na semana passada um estudo nos Estados Unidos, um estudo bastante detalhado, feito pela American Water Works Association, conjuntamente com a Associação dos Prestadores Americanos, em que estimou que o impacto do Covid por cidadão, em termos médios americanos, é de $43 por americano. Portanto, cerca de 250 ao câmbio 250 reais por americano, em consequência da pandemia. E a consequência da pandemia tem vários efeitos do ponto de vista financeiro. Desde logo, uma perda de receita devido ao aumento da inadimplência, portanto, mais desemprego, piores condições de vida, as pessoas desligam o serviço. Custos que continuam a ser cobrados porque não pode ser desligado dos não cortes e, portanto, são custos que continuam a ser da produção de água, de envios ou de emissão de segundas faturas, etc. Redução de receitas muito substancial a nível dos usuários não residenciais e, portanto, a média que se estima, que é muito similar à média em Portugal e em Espanha, que é de cerca de 20% em termos dos usuários não residenciais e, como contrapartida, um aumento da receita dos usuários residenciais em cerca de 5%. É preciso, no entanto, salientar que o tarifário, normalmente, dos usuários não residenciais, do ao comércio, é bem mais elevado do que é dos não residenciais. No Brasil não é muito, mas, por exemplo, em países como Portugal, em Espanha, em França, em Itália, o custo metro cúbico, normalmente, do usuário não residencial é, pelo menos para o primeiro bloco, 3 a 4 vezes mais o custo para o usuário residencial. E, portanto, aqui há, de facto, uma perda de receita muito substantiva. Mas há outras. Há, por um lado, também o aumento dos custos com pessoal desta situação, com pagamentos de horas extras, com equipamento EPIs, com cuidados acrescidos que se tem que ter. Há uma redução de receitas por via de novos usuários. O setor da construção está parado, não se constroem novas moradias, novas urbanizações, e isso tem um impacto significativo. Há uma redução do ponto de vista do crescimento dos consumos, porque se a renda baixa, esse efeito é maior na questão dos resíduos, mas na água também ocorre, isto é, se a renda baixa, o per capita baixa também, e portanto isso tem também um impacto significativo. Há um outro impacto que é o adiamento dos reajustes e das revisões tarifárias, porque, como todos compreendemos, é muito complicado, do ponto de vista prático, fazer reajustes nesta altura, nos anuais, e também as revisões tarifárias, portanto vão ser adiadas pelo menos vários meses, portanto podendo ser mais tempo, ainda que se diga, ok, lá à frente nós recuperamos, temos um problema de caixa, um problema de capital de giro para podermos cumprir com as nossas responsabilidades no dia-a-dia. E, por outro lado, se calhar, na perspectiva do prestador, não a mais crítica, mas do ponto de vista das externalidades, a mais positiva, ou a mais impactante, que é o adiamento de investimentos, o adiamento de cumprimento de metas e o adiamento em países como o Hélio falou aí muito bem, que não têm a cobertura, a universalização do serviço em algumas áreas, em particular no tratamento de esgoto, as consequências que isso tem em termos de externalidades por o adiamento destes investimentos que, em maior ou menor escala, iam sendo feitos e iam permitindo melhorar o desempenho do setor. E, portanto, levando, por um lado, a perda de receitas, por menos novos usuários, por outro lado, aumentos de custos, sobretudo quando são investimentos mais do ponto de vista produtivo, relacionados com perdas, manutenção, reabilitação de sistemas, e, mais grave, com consequências também para a saúde pública, por o adiar de universalizar e de levar estes serviços essenciais a mais população.
E, portanto, a questão está quem de facto paga a conta. Nós muitas vezes dizemos que não há almoços grátis e de facto não há almoços grátis. E, portanto, para pagar, alguém vai pagar a conta de todo este problema. Nós temos aqueles famosos 3 T's da OCDE, em que ou se pagamos pelas tarifas, ou pagamos pelas taxas, ou pagamos pelas transferências. O meu sentimento depende, eu não diria que devia ser uma regra cega, uma regra igual para o Brasil inteiro, porque o Brasil tem vários países é um continente, tem vários países dentro do próprio Brasil, mas que, no meu entendimento, o Estado, aos vários níveis, pode ser a nível estadual, pode ser a nível municipal, a nível regional ou até a nível federal, deve assumir as suas responsabilidades e apoiar os prestadores para esta sustentabilidade financeira, de forma a que a tarifa no futuro não seja mais onerada. Obviamente que para um país como o Brasil é muito difícil, ou esta regra poderá, ou esta recomendação poderá, em alguns estados ou em alguns municípios, em algumas regiões, não fazer muito sentido, porque há capacidade de pagamento suficiente da população para recuperar ou para permitir esta sustentabilidade financeira dos prestadores, mas numa parte substancial do país, no Norte, no Nordeste em particular, tal situação é impossível. E lembrando sempre que o Estado, ao não fazer isso, do ponto de vista económico ou financeiro, que é o que eu estou a focar, é uma má opção, porque vai pagar mais em saúde pública, vai pagar mais em externalidades negativas por não apoiar os prestadores e por não lhe dar esta sustentabilidade financeira que implica todas as outras sustentabilidades, a social, a ambiental, a sustentabilidade técnica, de prestar os serviços com a tal fiabilidade ou com a tal resiliência que nós há pouco falámos. E, portanto, a questão é, muitas vezes, de fazer as contas e pensar se eu pago de uma forma transparente, direta, com uma justificação que é bem entendível e bem perceptível por toda a população e por toda a classe política, por um lado, ou se pago de uma forma disfarçada um valor muito superior, se calhar pouco a pouco, e mais tarde, mas que quando fizer as contas e fizer o balanço, concluo que foi uma opção ruim, pelo menos do ponto de vista económico ou financeiro. Ok, Rui, muito obrigado. E uma das coisas que tem aparecido aí pelas agências de regulação é um questionamento dos prestadores de serviço quanto a um possível reequilíbrio. E o que se alega é que um equilíbrio econômico é possível, por exemplo, por extensão de prazo do contrato, alguma coisa assim, mas o problema não é o econômico, né? O problema hoje é o financeiro, é o fluxo de caixa, uma vez isso que você acabou de comentar. Bom, mas de qualquer forma, né, crises acabam representando aí algumas oportunidades de aprendizado. Então, baseado nessa experiência até agora vivida pelo mundo, como que você avalia que os diversos stakeholders aí podem se preparar para o futuro ou até redesenhar esses novos passos? O que você vislumbra aí para o futuro? Esta crise, no meu entendimento e no entendimento pelo menos das entidades internacionais que de alguma forma se preocupam ou estão preocupadas com estes assuntos, é que esta crise pode ou deve ser aproveitada como uma oportunidade para redesenhar o futuro. Um futuro que tem que ser um futuro em que tem que ser mais coeso, do ponto de vista económico ou social, portanto, esta dicotomia entre o que é económico e o que é social, e que não é necessariamente mutuamente exclusivo, mas tem que ser mais efetiva do ponto de vista do desenho das políticas públicas e, sobretudo, que é preciso investir mais focado e melhor, sobretudo quando falamos de infraestruturas críticas. E a oportunidade de redesenhar ou ver a crise como uma oportunidade para redesenhar e melhorar o futuro está muito como é que nós vamos
o investimento que nós vamos colocar nestas infraestruturas críticas ou nestes serviços públicos essenciais, em que áreas é que nós vamos apostar, como é que ele deve ser efetuado e como é que como é que esse investimento, de certa forma, pode precaver situações similares no futuro. E, sobretudo, também, faz também lembrar uma publicação que saiu há 2 semanas da OCDE sobre precisamente a necessidade dos novos investimentos no período pós-crise, que os investimentos devem, pelo facto de serem urgentemente necessários, de serem de grande magnitude, devem ser feitos com regras e com cautelas. Em particular, que deve ser a aposta do investimento na economia circular, no investimento na economia verde. E quando falo em economia circular e economia verde, não me estou a restringir a investimentos no setor do saneamento ou do setor do saneamento básico em geral. Estou a investir nas diferentes áreas da economia, em setores de infraestrutura ou não, mas que se deve privilegiar a economia circular, por um lado, e investimentos verdes que permitam, de facto, que todos estes serviços e toda a economia seja mais sustentável. Mas devem ser tidos alguns cuidados e deve-se, em particular, avaliar de forma sistemática os impactos ambientais negativos que estes novos investimentos podem ser feitos. Portanto, não vale tudo. Não devem ser flexibilizadas as normas ambientais existentes como parte dos planos de recuperação. Isto é, na Europa em particular, os diferentes governos estão a aproveitar e bem, em vários setores, mas para injetar de uma forma descoordenada entre os países milhões ou bilhões de euros ou de reais ou de dólares nos setores mais afetados, mas muitas vezes sem haver uma coordenação interestado de como é que esses investimentos vão ser desenvolvidos. Até porque há outras questões relacionadas, por exemplo, com concorrência, com impactos ambientais causados, com várias razões que fazem com que o investimento não deve ser feito de uma forma, a nível do país ou a nível do Estado, pelo menos de uma forma, os grandes investimentos de uma forma isolada. E, portanto, obviamente, uma das medidas que sugiro e como boa prática é que os novos investimentos devem ser condicionados, ou as novas medidas de apoio financeiro, sobretudo quando há dinheiros públicos, devem ser considerados a melhorias ambientais, por um lado, e também assegurar que as medidas a implementar contribuem para aumentar os níveis de saúde ambiental e fomentar ou fortalecer a resiliência da sociedade em geral e das infraestruturas em particular. E como parte deste novo plano de investimentos, na Europa há uma corrente que é como o baby boom e as questões que ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial e que da mesma forma que os países estão a economia, o produto interno bruto está nos melhores casos no início dos dois dígitos, na ordem dos 10% e nos piores casos até 25% das principais economias da Europa, se prevê também que a retoma, se conseguirmos ultrapassar a crise, que a retoma poderá ser rápida e os níveis de crescimento para 2021 e os anos seguintes podem ser bastante elevados. Obviamente que será expectável que não se recupera em 2021 ou 2022 o pré-2020 ou o início de 2020, mas existe a expectativa de que, da mesma forma que quem cai 10% para o ano crescerá 7, 8%, quem cai 20% para o ano crescerá 12, 15, 16, 17%. E, portanto, estes investimentos devem ser feitos com estas cautelas, com uma comunicação clara sobre os benefícios que os mesmos permitem alcançar, sobretudo em particular em termos de saúde pública
e em termos dos impactos ambientais, desenhando e priorizando áreas essenciais para o desenvolvimento sustentável das sociedades, sempre com a dicotomia entre economia, entre aquilo que é económico e aquilo que é social, e, no possível, adotando boas práticas, acautelando o risco e o impacto que o mesmo pode ter nos vários serviços. E, portanto, as medidas a tomar pelos governos, na generalidade, com exceção de setores muito particulares, visando a retoma económica do país e destes setores, baseiam-se na promoção da economia circular e das boas práticas ambientais, salvaguardando os objetivos sociais e de saúde pública que são necessários para a tal coesão de qualidade de vida, de vivência em termos de sociedade. É este um pouco a discussão. Eu recordo-me também, até para ter um pouco a ideia, ao comparar com o Brasil, qual foi o percurso e qual é o percurso em Portugal, que é genérico, é igual aos outros países europeus. Nós fechámos o país a partir da segunda semana de março, tivemos o pico em termos de saúde pública, o ponto mais alto na primeira semana no final da primeira semana de abril, e a partir da segunda semana de abril começou-se a discutir a retoma da economia. Tivemos confinados, fechados, lockdown, março e abril, todo. Na primeira semana de maio começámos a libertar, e agora o que a sociedade e os governos estão a discutir é precisamente como é que vão priorizar os investimentos, como é que vão priorizar as áreas e os setores que a retoma económica se irá basear para a promoção da tal coesão económico-social da população. Rui, acho que a gente passou aí pelos principais pontos que a gente gostaria, e agora então eu vou tentar sintetizar aqui algumas perguntas. Eu vou nessa. A primeira pergunta tem muito a ver com isso que você estava acabando de falar, né, que vem do Washington Monteiro, que ele fica questionando se não é o caso de haver uma mudança do sistema financeiro no aspecto mundial, estabelecendo ganhos de longo prazo e não mais aqueles day trades, né, de curto prazo. Você acha que cabe uma regulação mundial do mercado financeiro e aí investir mais em engenharia, que é de longo prazo, para a gente poder compatibilizar isso? Você acha que chegaremos em algo dessa linha? A minha percepção e a minha opinião, eu penso que nós teremos várias reformas a nível mundial, ou seja, o mundo que, de certa forma, a partir dos anos 80 ou 90, passou de um Estado que era sobretudo produtor de serviços e bens para um Estado regulador, cada vez foi sendo regulado, mas de uma forma individual. Isto é, pensando que eu resolvo os meus problemas, corrijo as minhas falhas de mercado e com isso, cada um funcionando por si, nós temos uma economia global, ou temos um mundo global sustentável e promotor dessa tal coesão económica ou social da população e das várias sociedades. A partir dos anos 2008, 2009, sobretudo com a crise subprime nos Estados Unidos, começou-se a ter consciência que era preciso regular o setor financeiro. Não houve a crise nos Estados Unidos, depois se estendeu para a Europa e para outros países, e em que começou-se, de certa forma, pelo menos em termos de vários blocos, a regular as questões de natureza económica e financeira também, das diferentes instituições, e claramente numa relação mais supranacional. Enquanto inicialmente nós tínhamos uma relação local, regional, nacional, mas começou-se a ter uma relação mais supranacional.
Aquilo que eu me parece que acredito é que áreas em que nós já constatamos isso na prática, embora em diferentes velocidades dos vários países, é que nós vamos precisar ou eu diria há 6 meses que nós precisamos de uma nova ordem mundial em termos de uma regulação ambiental e sobretudo preocupado com a questão das mudanças climáticas e com os fenómenos extremos, os eventos extremos que os diferentes países iam vivendo, todos eles em exceção, embora o grau de severidade maior, mas todos eles iam vivendo, quer ao nível, por um lado, de secas extremas, mas por outro também de subida do nível da água do mar e também de inundações nas áreas de cota mais baixa. E, portanto, eu já há algum tempo me equacionava e dizia, bem, nós precisamos de uma EPA mundial, precisamos de uma agência que, de facto, possa dar algumas regras, como tem sido procurado fazer nos acordos que existem de forma não bilateral, mas que existem entre os vários países, mas que todos nós sabemos que a sua eficácia é muito pequena, seria preciso uma nova ordem a nível mundial do ponto de vista ambiental. Com com a situação atual, se calhar, para além de uma nova ordem económica que de certa forma tem sido implementada, ou de uma nova ordem ambiental, nós se calhar também precisamos de uma nova ordem em termos de saúde pública. Nós verificamos que a OMS tem tido um papel muito positivo do ponto de vista da divulgação de informação e de recomendações, mas não corresponde àquilo que o mundo necessita do ponto de vista global. Portanto, não há uma política global para uma situação de uma crise deste género, que não é brasileira, não é portuguesa, não é europeia, não é americana, é uma crise, nem é, muito menos chinesa, é uma crise do mundo inteiro. E se, por mais eficaz que os países sejam do ponto de vista individual, eles não vão conseguir, ou não conseguem, crises com esta natureza, serem derrotadas. Não conseguem. Portanto, nós podemos fechar o país, podemos nos isolar, mas podemos fazer isso durante 1 mês, durante 2 meses, e a partir daí é impossível continuar com as pessoas confinadas, continuar com o lockdown. E, portanto, tem que haver um ordenamento, tem que haver uma regulação do ponto de vista global, que pelo menos para situações limite, como a que estamos a viver, possa ditar regras em que os vários países, em particular os vários governos, se comprometem a respeitar. Ok. A Rita Cavaleiro, que é sua conterrânea, né? Acho que você conhece ela. Muito bem. Está questionando se existem artigos, estudos sobre reguladores ponderarem o risco e o valor de redundâncias, de resiliência dessas infraestruturas que você comentou, e quanto isso representaria na tarifa. E ela ainda emenda com uma outra aqui, que falando de investimentos em infraestrutura pós-crise lá na União Europeia, se você consegue vislumbrar alguma tendência, como devem ser esses investimentos em infraestrutura no âmbito do Green Deal? Um abraço para a Rita primeiro e agradecer as questões. A primeira questão, como eu disse, no meu entendimento, é um dos principais desafios que a regulação tem. Obviamente que quando nós, e o Hélio foi muito objetivo e toda a razão, quando a prioridade é universalizar os serviços, obviamente que as questões relacionadas com os fenómenos extremos e com os atos de força maior ficam um pouco secundarizadas, ficam em segundo plano, mas quando eles acontecem, depois nós verificamos que, porventura, poderia ser, ou teria sido útil, seria mais vantajoso se elas fossem previstas. A situação, do ponto de vista claro, é muito complicada, porque os reguladores, todos eles, em todos os países, se debatem sempre com um problema que é a sustentabilidade de longo prazo. Isto é, regular a curto prazo é simples, é fácil, porque nós conseguimos, portanto, justificar muito bem os investimentos que são precisos fazer, porque eles são muito objetivos e temos resultados de curto prazo, mitigamos ou não necessitamos de grandes impactos do ponto de vista tarifário, a priori, porque estamos a falar de curto prazo, e, portanto, do ponto de vista, quer com os usuários,
quer com as entidades titulares e com as forças, com os governos, com as forças políticas, é fácil de implementar. O problema está na sustentabilidade a longo prazo. E a sustentabilidade a longo prazo, nós temos alguns exemplos, não no setor de saneamento, mas a nível do setor da energia e também do setor da ferrovia, em que vários reguladores, um deles até foi eliminado, portanto anulado por legislação britânica, que foi o regulador britânico da ferrovia, que se provou precisamente por investimentos de curto prazo e de evitar os investimentos que o prestador tinha solicitado para longo prazo para ter uma boa qualidade da infraestrutura de ferrovia, levou a que houvesse um acidente, o famoso acidente de Hatfield, em que morreram umas dezenas de pessoas e que foi apontado como causa o facto do regulador não ter aceito esses investimentos. Ou também num teto de preços muito agressivo pelo regulador da energia da Califórnia, quando há uns anos atrás, alguns com certeza se relembram, Los Angeles e toda a área metropolitana teve vários dias em blackout, portanto sem energia, e que também se veio comprovar que tinham sido falta ou a rejeição do regulador de investimentos que tinham sido previstos e propostos pelo prestador para melhorar a capacidade e eficiência dessas infraestruturas em termos de aumentos de períodos de pico e de consumo. E, portanto, é muito complicado do ponto de vista prático. Quando nós chegamos a um regulador e dizemos assim, bem, eu tenho aqui que aumentar a tarifa de 10%, mas isto para ficar bem, para ser resiliente, tem que aumentar 20% ou 25%. E a pergunta que se faz é como é que o regulador justifica isso perante os seus usuários ou perante as forças políticas. Justificar 10% já é muito difícil, como é que eu justifico 20%? E, portanto, como tudo na vida, eu costumo citar muito, do ponto de vista jurídico, o chamado princípio da proporcionalidade. Que isto é, nós temos que ser proporcionais. Isto é, nós não conseguimos ser resilientes amanhã, mas conseguimos dar sinais e conseguimos, por exemplo, permitir que os prestadores possam incluir uma percentagem mínima de investimento em inovação ou em resiliência, que depois pode trazer externalidades muito positivas. E, portanto, o meu entendimento, se eu estivesse no papel de regulador, é que exigiria a cada prestador, obviamente com a aprovação depois do regulador, que houvessem investimentos mínimos, obviamente criteriosos, em áreas que o resultado não é tangível a curto prazo. Que é o que se passa quando nós queremos ter um sistema resiliente ou o que se passa quando nós queremos ter sistemas inovadores, que depois podem ter uma parte deles tem um bom resultado, tem retorno, mas uma grande parte não tem. E essa não grande parte são custos ociosos. E o regulador, para promover a inovação, tem que dizer ao prestador que vai aceitar lá à frente estes custos ociosos. Mas ao aceitar estes custos ociosos está a honorar a tarifa. E, portanto, é uma situação complicada. Por isso, a minha sugestão é que nós não podemos nos transformar do dia para a noite em sistemas que cumpram determinadas funções para sistemas ágeis, flexíveis, resilientes, que têm uma capacidade de adaptabilidade a todos os fenómenos, ou pelo menos uma gama de fenómenos que podem ocorrer, mas podemos dar sinal nisso. E se nós formos investindo pouco de cada vez, em alguns anos, podemos ter sistemas mais fortalecidos, mais resilientes, mais robustos, que resistem, que respondem melhor a estes fenómenos. Quanto à segunda pergunta, a estratégia do ponto de vista sobretudo da União Europeia é claramente a economia verde e a economia circular. E, portanto, que todos os investimentos que são feitos que têm que ter em conta as questões ambientais. Eu dou um exemplo, se quisermos o setor mais mediático e que mais necessita de apoio externo é o setor da aviação aérea, portanto, as companhias aéreas estão praticamente todas quebradas e os diferentes países estão a dar como doação, a fundo perdido, milhões, para não dizer, em alguns casos, milhares de milhões, como o caso da França com a Air France e da Alemanha com a Lufthansa, para as companhias aéreas. Mas está-se a pôr como condição que os aviões têm que ser, do ponto de vista, muito mais amigos do ambiente
e que o investimento tem que ser um investimento verde, tem que ser um investimento em áreas setoriais, mas que permitam que o futuro seja ambientalmente mais sustentável do que aquele era no passado. Isso é claro em todas as áreas. Eu acho que há aqui, do ponto de vista de setor, da área do ambiente, há claramente um potencial muito grande de crescimento. Eu acho que para todos os setores de infraestruturas são prioritários, haverá, mas em particular para aqueles mais relacionados, para as questões mais relacionadas com a área ambiental, em que obviamente se inclui também as questões da energia e da redução da eficiência energética e da redução da fatura energética para, sobretudo, reduzir a produção de energia suja e, portanto, e que não é verde. Haverá claramente uma oportunidade muito grande de redesenhar ou reencaminhar por um futuro mais verde e mais sustentável do ponto de vista ambiental. Ok. Bom, Rui, a gente está chegando no nosso último minuto, então eu gostaria muito de agradecer. A gente tem uma série de outras perguntas, o Alexandre, lá do Ministério, fez uma pergunta também, o Dalto, querendo saber quando que você acha que na Europa e no mundo a gente vai voltar àquela questão de receitas e investimentos como a gente tinha antes do Covid, como é que essa pandemia vai alterar uma hora de trabalho, ou seja, tem uma série de questões aí que, infelizmente, a gente não vai ter tempo para responder, mas se você me permitir, eu encaminho para vocês. Com certeza, eu respondo a cada um com todo o gosto. Tá. Eu queria agradecer também a todos os participantes aí, obrigado pela audiência, eu acho que é sempre bom a gente conversar com alguém tão especializado e por dentro de tudo que está acontecendo, ajuda a amenizar um pouco a ansiedade que a gente tem em querer resolver tudo. Isso que o Rui está falando, que não dá para resolver de hoje para amanhã, mas os reguladores, principalmente, teriam que pensar em alguma coisa na tarifa que pudesse representar um investimento de longo prazo para a gente lá na frente, sim, poder fazer frente a novas situações de risco como essa que a gente está vivendo. Então, particularmente, fico muito agradecido pela sua participação, Rui, a gente aprendeu muito. Espero que essa coisa acabe logo para a gente poder se encontrar pessoalmente e dar um abraço fraternal. Com certeza, também agradecer muito, por um lado, o convite e, em particular, a moderação e dar um grande abraço. Você ficou mudo, Rui, você está mudo. Sim, e dar um grande abraço ao Hélio e agradecer a excelente moderação que foi feita. E com certeza que terei todo o gosto em responder às perguntas que depois o Hélio me fará chegar e naturalmente cumprimentar e agradecer a todos os participantes e dar um abraço a todos, mas em particular a uma parte deles que eu conheço e que com certeza seria melhor de fazê-lo pessoalmente, mas não havendo essa possibilidade, vale por via de videoconferência. Muito obrigado. Obrigado. Só queria dar um último recado para todo mundo. Tem uma pesquisa da ABA que a gente gostaria que vocês respondessem para a gente aprimorar os nossos webinars. Então, se vocês puderem participar, é a contribuição de vocês aí para a gente melhorar o nosso sistema. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado, abraço.